sobre isso hoje. Sobre o tipo de fé que nós temos. Quem tem fé, levanta a mão. Hoje todo mundo está acordado, né? Pelo menos por enquanto. Dá uma olhada pro seu irmão, se ele está com o olho aberto ou fechado. Não, é que eu estou orando em espírito aqui. Você está dormindo, seu safado. Hoje a gente chegou numa parte das escrituras, irmãos, que é uma das que tem gerado mais polêmica dentro da igreja. Quem gosta de polêmica aí? Gosta de coisa que se ninguém sabe explicar, pastor, é comigo mesmo. Eu gosto de ficar procurando respostas daquilo que eu não sei. Mas para que a gente possa compreender com clareza, irmãos, a gente precisa começar lendo o texto. Então pega a tua Bíblia aí, abre lá no livro de Tiago, já era para estar aberto, né? Vocês estão sabendo que a série de Tiago já tinha que estar aberto no livro de Tiago, capítulo 2. Né, Paulinho? Sou bobo nem nada, né? Quem ainda usa a Bíblia de papel? Levanta a mão aí. Deixa eu dar uma dica para vocês. Tenha sempre, junto da sua Bíblia, um lápis de cor ou um giz de cera. Tudo que você achar importante, você vai grifando. É bonito demais, não é? Quando a gente abre, está tudo coloridinho assim a Bíblia. Não é legal? Sabe o que significa isso? Que a pessoa está lendo. Né? Não tem como você grifar aquilo que você não leu. Então, essa é uma dica boa. Ó. E esse texto começa dizendo o seguinte. O título dele. A fé sem obras é morta. E o texto diz assim. De que adianta, meus irmãos, dizerem que têm fé, se não a demonstram por meio de suas ações? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Se um irmão ou uma irmã necessitar de alimento ou de roupa, e vocês disserem, até logo e tenham um bom dia, aqueça-se e coma bem, mas não lhe derem alimento nem roupa, em que isso ajuda? Como vem, a fé por si mesma, a menos que produza boas obras, está morta. Mas alguém pode argumentar, uns têm fé, outros têm obras. Mostre-me sua fé sem obras, e eu, pelas minhas obras, lhe mostrarei minha fé. Você diz crer que há um único Deus. Muito bem. Até os demônios creem nisso e tremem de medo. Quanta insensatez! Vocês não entendem que a fé sem as obras é inútil? Não lembram que nosso antepassado Abraão foi declarado justo por suas ações quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Como veem, sua fé e suas ações atuaram juntas e assim as ações tornaram a fé completa. E aconteceu exatamente como as Escrituras dizem. Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. Ele até foi chamado amigo de Deus. Vejam que somos declarados justos pelo que fazemos e não apenas pela fé. Raabe, a prostituta, é outro exemplo. Ela foi declarada justa por causa de suas ações, quando escondeu os mensageiros e os fez sair em segurança por um caminho diferente. Até aí. Deixa aberta a sua Bíblia nesse texto, que a gente vai voltar nele. Os outros textos eu vou só comentando. Se você quiser marcar, você marca. Mas a gente vai ler esse texto para ir entendendo ele parte por parte. Ok? Esse trecho da carta de Tiago, irmãos, é um dos mais difíceis da Bíblia para que a gente possa interpretar. Quando Martinho Lutero, que foi um grande reformador lá no século XVI, ele começou a estudar esse texto, ele entrou em crise, porque parecia que a Bíblia estava se contradizendo. Paulo afirma lá em Romanos 3:28 que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei, ou seja, independente das obras. E Tiago agora diz que uma pessoa é justificada pela obra e não somente pela fé, e somente pela fé. Qual texto a gente deve tomar como sendo a viva palavra de Deus para o nosso coração? Nós podemos entender que um desses textos está errado. Essa relação de fé e obra aparece 10 vezes nesses 13 capítulos, nesses 3 versículos da carta de Tiago. Como a gente faz para resolver essa aparente contradição? Nós somos, afinal, justificados pela fé ou pelas obras? Vamos fazer um levantamento aqui? Quem acredita que nós somos salvos pela fé? Levanta a mão aí.
Muito bom. Quem acha que nós somos salvos pelas obras? Levanta a mão aí. Quem não acha nada, levanta a mão aí. Porque a maioria não levantou a mão. Tudo isso é medo de errar, irmãos? Hã? Cutuca seu irmão e fala, para levantar a mão. De novo, vai. Quem acredita que a justificação é pela fé? Levanta a mão. Olha, apareceu um monte de mão agora. Quem acredita que a justificação é pelas obras? Levanta a mão. Tem uma boa notícia para vocês. Os dois são certos. E a gente vai descobrir isso aí durante essa caminhada. Tá vendo? Você não precisa ter medo de errar. E ainda que a gente erre, irmãos, aqui é o lugar de errar. Não é? A gente não vem aqui para conhecer mais de Jesus? Para conhecer mais de Deus? Não tem problema a gente errar. A gente vai conhecer e vai entender essa contradição aparente, entendendo que cada texto tem uma ênfase diferente. Quando Paulo falou sobre a justificação ser pela fé, ele estava falando de um presente de Deus. Ele estava olhando para a salvação de uma forma exclusiva. Que a salvação, a gente não paga um preço por ela. O preço foi pago por Jesus. Então a gente só precisa crer. Mas a ênfase de Tiago está nos frutos dessa salvação. Ele diz, o que adianta alguém dizer que tem fé, se essa fé não se evidenciar? Quem tem fé, tem obras, irmãos. Não tem como você ser apaixonado por Jesus e você não olhar para as pessoas com olhos de amor. Não tem como você ser apaixonado por Jesus e não se compadecer do sofrimento do teu irmão. Portanto, não há qualquer contradição entre Tiago e Paulo, mas as palavras aqui complementam uma outra. O resumo é, somos salvos para praticar boas obras. Nós somos melhorados a cada dia, sim ou não? Quando você olha para a sua história, para a maneira como você vivia, você consegue identificar que você está melhorando? Pelo menos um pouquinho a cada dia? Não, pastor, eu consigo ver grandes mudanças em mim. Quem identifica grandes mudanças, irmãos, normalmente não está vendo nada. Quem acha que está muito bem, normalmente não está tão bem assim. Porque quanto mais perto a gente está de Jesus, mais a gente percebe quanto a gente erra. Mais a gente percebe quanto a gente é falho. Mais a gente consegue identificar que a gente está errando num monte de coisa. Então vamos entender aqui algumas lições importantes desse texto. Primeira coisa que ele nos mostra, há dois tipos de fé. Primeiro tipo de fé é a fé que Tiago chama de fé morta, que é a fé que somente discurso. É só contemplação, mas não gera fruto nenhum. Esse tipo de fé, irmãos, é demoníaca. Você conhecer a Bíblia, conhecer a palavra de Deus de uma forma profunda e não praticar, você se torna parecido com quem? Vocês sabem? Com o diabo. Ele conhece a palavra, irmãos, mas ele pratica? Não. Tiago diz, lá no versículo 19, você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Vocês entendem isso? Entender que Deus é Deus, até o diabo sabe. Os demônios sabem que é um só Deus e eles estremecem na presença dele. Mas eles não podem praticar boas obras, porque isso é uma natureza caída. Os demônios estão aqui na terra porque eles desobedeceram a Deus. Porque eles queriam chegar num lugar que não era deles. Em outras palavras, Tiago está dizendo assim, ó, eu sei que Deus existe. Os demônios também sabem. Eu tremo diante de Deus. Os demônios também tremem. Mas essa relação, ela para por aí. A nossa fé precisa ir adiante. A nossa fé precisa ter mais conteúdo do que isso. Entende? Não basta você saber que Deus existe. Você saber que Ele é o Criador de todas as coisas. Isso não é suficiente. Paulo disse que a salvação é recebida pela fé. Mas Tiago agora está dizendo que essa fé não pode ser uma fé morta, sem obras. Não dá, irmãos, para a gente só vir para a igreja, receber a palavra e ir embora para a nossa casa. Toda semana.
E, infelizmente, tem muito crente que faz isso. Eu sou crente, eu vou para a igreja. Mas não tem uma atitude sequer que mudou na vida da pessoa. A fé gera em nós empatia, gera compaixão pelas lutas das pessoas que estão perto de nós. Vocês têm amigos lá na escola que estão passando por problemas? Tem ou não? Lá na sua empresa, tem pessoas passando por problemas? Hã? Lá na sua família, tem gente passando por problemas? Como é que você tem agido? Acho que eu vou levar meu líder de célula lá para orar por eles. Rogel, você está liberada na segunda-feira para ir lá orar pelo meu amigo? Hã? Hein, Andréia? Você pode ir lá orar pelo meu amigo do meu trabalho? O mundo está esperando a manifestação dos filhos de Deus. As pessoas estão esperando uma atitude minha e sua. Não precisa ninguém ir lá, não precisa o seu líder ir lá, não precisa o pastor ir lá. Você tem autoridade em Cristo Jesus para orar e abençoar essa vida. Mais do que isso, você precisa ter atitudes, ações que revelem esse amor que você diz ter no seu coração. Pois assim também é a fé. Por si só, se não for acompanhada de obras, ela está morta. Segundo tipo de fé, há uma fé que Tiago chamou de fé viva, que é a fé verdadeira, prática, que se manifesta através das nossas atitudes, das nossas obras. Não existe uma fé verdadeira que não seja evidenciada. Não existe alguém apaixonado por Jesus que não seja apaixonado por pessoas. Eu amo muito a Jesus, mas eu odeio as pessoas. As pessoas me irritam. Eu gosto mesmo de estar longe das pessoas, perto de Jesus, mas longe das pessoas. Você não está nem perto de Jesus também, irmão. Há muitas pessoas que creem em Deus, frequentam a igreja, têm Bíblia, sabem orar, tremem na presença de Deus, mas não tem atitude nenhuma que revele a presença do Espírito Santo na sua vida. Isso é para mim e para você. Para mim ficou um alerta num monte de coisa que eu comecei a perceber que eu não faço. Que eu preciso começar a fazer. Os seus vizinhos sabem que você é crente? Você já fez algo por eles? Você já convidou o seu vizinho para vir à igreja? Hã? Quem mora em apartamento? Levanta a mão. Mora em apartamento. Normalmente, quem mora em apartamento tem uma porta na frente da sua porta. É ou não é? Ou no seu corredor tem umas 5 ou 6 portas. Você já convidou essas pessoas para estarem aqui com você? Adorando a Deus? Tiago diz que essa fé é morta. O que vale para Deus é a fé viva, que nos faz nos movimentar, que nos impulsiona, que nos leva a tomar atitudes de Deus a favor dos outros. É se preocupar com o órfão, com a viúva e com o estrangeiro, como diz a Bíblia. Por que Jesus falava tanto dessas 3 classes de pessoas? Porque eram pessoas que estavam desassistidas, que não tinham quem cuidasse delas. Se você diz que crê, qual é o resultado que o Evangelho tem produzido na sua vida? O que tem mudado na sua vida? O que você consegue identificar que está diferente hoje? O que de prático está acontecendo com você? O que mudou? Aqui Tiago está dizendo sobre uma fé viva e sobre uma fé morta. Uma é inoperante, a outra agrada o coração de Deus. A outra cuida do irmão. Segunda coisa, há uma diferença entre falar de fé e outra coisa é praticar a nossa fé. Deus não tolera palavras vazias. Quando você ora lá na sua casa, quantas coisas você fala na sua oração que você não faz? Consegue entender isso? Tem um monte de coisa que você fala com a sua boca, ninguém te obrigou. Você fala, mas você não faz. E mesmo quando você estava orando, você não estava disposto a fazer.
é que você tem uma prática de falar essas coisas. Tiago fala lá no versículo 15. Se um irmão ou uma irmã estiver necessitando de roupas e de alimento, e você disser, vá em paz, aqueça-se, alimente-se até se satisfazer, sem porém fazer nada, vai adiantar alguma coisa? Esses dias tem feito frio, não tem, irmãos? Aí você vê alguém com frio na rua. Aí você passa e fala, não, Deus vai cuidar de você. Você tem pelo menos 5 blusas lá na sua casa? Tem ou não tem? Você tem lá na sua casa pelo menos 10 calças? Tem ou não tem? Você tem lá na sua casa pelo menos 5 pares de sapato? Tem ou não tem? Mas, irmão, Deus te abençoe. Viu? Deus vai cuidar de você. O que a gente tinha que fazer? Ajudar de alguma maneira, né, amada? Pois é. Como é possível ver alguém passando fome e não fazer nada? Como isso nos afeta? Se Deus tem sido generoso com a gente, Deus tem cuidado de nós. Nós podemos fazer algo pelo nosso semelhante? Eu não entendo, eu não estou dizendo para você dar todas as coisas para os outros, não é isso. Mas dá para compartilhar algo com alguém? Tem gente que vai na nossa porta e a gente já sabe que a pessoa está com conversa fiada. Mas também tem gente que vai na nossa porta que está com fome. Como é que eu vou adivinhar, pastor? Você não vai adivinhar. O Espírito Santo vai te mostrar. Na minha casa, pelo menos 10 vezes no dia vem alguém pedir alguma coisa, não sei na sua. Mas lá, 10 vezes no mínimo vem. Dá para a gente atender todo mundo? Não dá. Mas tem horas, irmãos, que Deus toca para você fazer. E muitas vezes, quando o Espírito toca para a gente fazer, a gente fala, não é Deus, não. Isso é coisa da minha cabeça. Aprenda a dar ouvidos à voz de Deus. A Bíblia diz que Jesus foi poderoso em palavras e em obras. Jesus não só pregava, irmãos. Ele cuidava das pessoas. Lá no milagre da multiplicação, ele nos ensina que se a gente tem apenas 5 pães e 2 peixes, dá para dividir. Não precisa ter muito, não. Já aconteceu com você? Vocês acabaram de almoçar lá na sua casa. Sobrou um pouco de comida. Exatamente nessa hora, perto da sua campainha. E alguém fala assim, estou com fome. Já aconteceu com vocês? O que você faz? Hoje não tem nada. Não é uma frase que a gente costuma falar? Hoje não tem nada. Você podia pegar aquele resto de comida que está lá, mas está limpinho. Fazer um prato para a pessoa e atender ela? Podia. A gente faz? Na maioria das vezes, não. Na minha casa, a gente sempre faz pouca comida. O suficiente para a gente almoçar, por exemplo. Mas sempre sobra, irmãos. E quando apertam a campainha, sempre dá para fazer um prato. Mas a gente normalmente não faz. Jesus disse, onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. A gente diz que ama pessoas. Mas a nossa atitude revela o quê? Que a gente ama coisas. Se o reino de Deus fica em segundo plano, se estar na igreja, em comunhão com os irmãos, não tem valor. Se você não consulta a Deus para as suas decisões, se a sua vida de oração é um peso, e você diz que tem fé, você está se enganando. Você não tem prazer em nada que Deus tem prazer. As coisas que alegram a Deus não alegram o seu coração. Você precisa rever seus valores. Que fé é essa que não se traduz numa vida transformada? Alguém diz, mas Deus conhece o meu coração. Mas a Bíblia também diz que o coração do homem é o quê? Enganoso. Se eu fizer tudo aquilo que o meu coração está mandando, eu vou errar um monte de vezes. Por isso que Deus deu para mim e para você o quê? O Espírito Santo. Ele sim direciona o nosso coração a fazer o que a gente não quer fazer. Tem um ditado popular que diz o seguinte:
que de boas intenções tem um lugar que está cheio. Que lugar é esse? Só a boa intenção resolve alguma coisa, irmãos? Não, porque eu sou assim, uma pessoa de coração limpo, coração puro. É? Que bom, né? Resolveu alguma coisa? Matou a fome do seu irmão? Hã? Tirou o frio dele? Esquentou o pezinho dele? Sim ou não? Não. O amor não se contenta com palavras, mas se alega com atitudes. A palavra aqui é coerência. Muitas vezes, o que a gente fala não é coerente com o que a gente vive. A maneira que a gente vive mostra outra coisa. Terceiro ponto. A fé tem que ser visível. As obras são a visibilidade da fé. O que Tiago disse lá? Você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. A gente vê a fé de quem confia em Deus através da maneira que ela vive. Com confiança, dependência. A fé se mede pelas obras, pelo que a gente faz. Jesus disse: brilhem para que os homens vejam as vossas boas obras. Nós não fazemos boas obras para aparecer, mas para que Deus apareça. Quando eu e você fazemos algo em favor de alguém, e as pessoas sabem que a gente serve a Deus, agora que ele serve a Deus, ele está fazendo. Agora que ele está indo para a igreja, ele está mudando, está agindo de forma diferente. A Bíblia diz que Davi serviu a sua geração. Mas quantos de nós servimos só a nós mesmos? A gente está preocupado com o nosso cabelo, com a nossa roupa, com o nosso sapato. Nós estamos preocupados com o celular que a gente tem. Mas a gente não está preocupado com a pessoa que está no nosso portão. Quem já foi na minha casa? Quase igreja. Agora todo mundo levanta a mão, né? Vocês são terríveis, viu? Para entrar na minha casa tem um degrauzinho. Muitas vezes eles vêm e sentam ali. Os moradores de rua. E a gente vê. Você está com fome? Você sabia que tem gente que mora na rua e tem vergonha de pedir comida? Vocês sabiam disso? Normalmente aqueles camaradas que estão sentados ali, que não pediram, estão com fome. Aqui na igreja, a gente tem um exército. Mas a gente pode ser um exército que serve dentro do quartel, dentro das 4 paredes. A gente fala de Jesus, a gente é comprometido, a gente se preocupa uns com os outros, mas só dentro das nossas 4 paredes. Não, se alguém precisar de alguma coisa aqui, eu vou lá no mercado e compro. E se o seu vizinho precisar de alguma coisa? Aquele seu vizinho que te xingou. Porque o vizinho que é teu amigo é fácil, né? Eu quero aquele teu vizinho que é encrenqueiro. Sabe aquele que é encrenqueiro? Você tem um vizinho que coloca o som no último volume? Vocês têm lá também? Aquele irritante, tem lá? Mora lá perto da sua casa? E se você vai falar, ele te xinga ainda? Não, dá para você baixar um pouquinho o som, que eu tenho filho pequeno, ele precisa dormir. Problema seu. Vocês têm lá também, não? Só que é o seguinte, ele foi mandado embora. Ele está sem comida na casa dele. E você está sabendo. Mas ele é folgado, meu. Ele é bocudo. E aí, o que você faz? E aí? Irmão Silas? Caiu a casa, né? Irmãos. Servir aquele que é legal com você é fácil. O ímpio também faz. Quero ver servir aquele que é chato. Aquele que é encrenqueiro. Aquele que já brigou com você. Que foi lá na sua casa fazer escândalo. Ele ficou desempregado. A mulher dele está com câncer. Você vai lá orar por ela? Precisa. A gente precisa quebrar o orgulho para mostrar quem nós somos e quem nós servimos. É pelos frutos que se conhece uma árvore.
É pelos frutos que a gente identifica quem as pessoas são. E os frutos, eles são visíveis. Você passa numa árvore, está cheia de fruto. Dá para esconder? Eu sou assim, eu sou especialista em árvores, irmão. Eu consigo identificar um pé de manga em qualquer lugar. Mais nada. Mas se for pé de manga, eu identifico. Até sem fruto. Pelo menos eu conheço uma árvore, né? Já é alguma coisa. Não dá para esconder os frutos. Outra coisa. As obras exigem entrega. E aqui, Tiago mostra 2 exemplos. Primeiro é Abraão, que é chamado pai da fé. O que ele faz, irmãos? Deus pede para ele o filho da promessa. Ele esperou 100 anos para ter um filho. Não tem ninguém aqui com 100 anos que vai ter filho não, né? Minha esposa está com 99 e pastor, está grávida. Foi o que ele viveu, não foi? Na velhice ele teve o filho da promessa. Fica super feliz. Imagine você nessa situação. Você quer muito ter um filho, mas não teve ainda. Aí engravidou, teve o filho. Nossa, Deus é bom demais, não é? Ele prometeu, ele cumpriu. Aí Deus fala assim, agora você entrega. Viu, Sueli? Você vai entregar a Isabela. Vou nada. Só que ele ousou obedecer. No caminho, o que o filho dele fala? Pai, eu estou vendo aqui o cutelo, eu estou vendo fogo, mas não estou vendo o animal. O que o pai dele responde? Deus proverá. Abraão cria que mesmo que Deus levasse o filho dele, ele ia ressuscitar. Deus ia dar um jeito. Deus não ia permitir que ele ficasse no sofrimento eterno. Ele foi um cara que marcou a sua geração. Falando de Mag, né? Ele marcou a sua geração. Será que nós, no lugar dele, marcaríamos a nossa geração? Hein, Ira? Você entregaria a Manu? A Rafaela, que é mais ruinzinha, dá para entregar, né? A Rafaela é mais encrenqueira, né? E você é a primogênita. Você que é pro fogo, filho. Naquela época, os melhores e mais perfeitos animais eram oferecidos a Deus para que houvesse perdão dos pecados. Mas Deus não pediu nenhum animal para ele. Deus pediu o filho. Você acha que ele entendeu? Deus não explicou nada. Deus só falou, você vai lá para sacrificar seu filho. Só se alegra quem confia. Tá? Quem está passando por crise aqui? Problemas sérios. Levanta a mão. Saúde, de financeiro. Tem um monte de coisa acontecendo que está ruim. Você está sorrindo ainda? Você ainda tem conseguido sorrir? Claro, pastor, é um hipócrita. Está passando por um monte de problema e fica rindo. Parece bobo. Não é não, irmãos. Não importa o tamanho do problema. A gente serve a um Deus que é todo poderoso. Nós servimos a um Deus que abre portas onde não há portas. Nós servimos a um Deus que converte o coração de Saulo, perseguidor do Evangelho. Lá na sua casa, o seu marido, a sua esposa, o seu filho, ele não matou ninguém ainda. Saulo, antes de se converter, ele ficava olhando as pessoas serem mortas. E depois de se converter, ele foi apedrejado, ele sofreu um naufrágio, ele foi picado por uma cobra venenosa. E vida que segue, irmãos. Nós vamos passar por problemas financeiros. Nós vamos ter muito dinheiro, em nome de Jesus. São momentos, queridos. Nós vamos ter saúde, vamos ficar doentes. Sabia? Nós vamos cuidar dos filhos
E vai chegar uma época que os filhos vão cuidar da gente. E cuidar de pai dá mais trabalho, sabia disso? Eu estou passando por isso. Porque filho a gente pode bater, né, irmãos? Hã? Não é? Filho, quando irrita a gente, o que a gente faz? Chinelo neles, não é? Não é, Aline? Isabela passou do limite, o que você faz? Esquenta ela, não é? Aí teu pai ficou velho, e ele foi morar lá na sua casa. E ele é terrível. O que você faz? Você não faz nada. O seu filho não quer tomar banho, você bate nele, não bate? E se seu pai não quiser tomar banho? Hã? Sua mãe não quer tomar banho, o que você faz? Você não faz nada. A nossa vida vai ser feita de momentos. E nós precisamos encontrar alegria em todos os momentos. Nós precisamos olhar para as coisas boas. E enxergar que há uma luz no fim do túnel. Não acabou ainda. A história não acabou ainda. Não acabou para você, pastor. Lá em casa acabou tudo já. Acabou a coragem, acabou o arroz, acabou o feijão. Irmãos. A gente passa por momentos ruins também. Mas quando a gente querer que Deus está cuidando de nós, a gente não se prostra. O segundo exemplo que ele usa aqui é Raabe. Raabe era uma mulher seguidora de Deus. Sabe o que aconteceu com Raabe? Ela ouviu dizer que existia um povo que estava dominando tudo e todos e que eles serviam a um Deus. E ela pensou assim, se esse Deus faz tudo isso, de que lado eu vou ficar? Do lado dele. Ela correu risco de morte quando ela escondeu os espias na casa dela. Mas o que ela pensou? Se alguém pode me salvar, é esse Deus. E para quem não sabe, Raabe faz parte da árvore genealógica de Jesus. Não dá para a gente dimensionar, irmãos, o lugar que Deus vai nos colocar lá na frente. O que Deus vai fazer com algo que a gente fez hoje. Eu vi essa semana um testemunho de um pastor. Ele disse que ele um dia estava muito feliz. Deus deu uma palavra poderosa para ele. Ele foi para a igreja com aquela expectativa. Não, hoje a coisa vai ser sobrenatural. E no culto foram 3 pessoas. Só 3 pessoas. Não tem problema. Eu vou dar o meu melhor para essas 3 pessoas. E ele pregou, ele fez apelo, ele fez tudo, irmãos. E sabe o que aconteceu? Não aconteceu nada. Ele foi para casa decepcionado. E o tempo passa. E as feridas são curadas. E depois de 10 anos, ele foi pregar numa igreja. E se levanta uma pessoa lá e fala assim, olha, eu queria dar um testemunho aqui. Eu fui uma vez na sua igreja e tinha mais 2 pessoas fora eu. E eu estava disposto a tirar a minha vida. Mas a palavra que você pregou e o apelo que você fez transformou a minha vida. Aí outra pessoa levanta a mão. Eu também estava nesse culto. E eu não cria mais em nada. Eu era bandido. Eu era tão bandido que eu roubei a sua Bíblia. O senhor bobeou, peguei a sua Bíblia. Falei, vou vender essa Bíblia, vou comprar a droga, vai ser sucesso. Só que eu comecei a ler ela. E eu me converti. Por causa daquele culto. E uma terceira pessoa também se levanta. Eu tinha desistido de tudo. Eu estava naquele culto que eu ia acabar com o meu casamento, ia acabar com a minha família, mas eu ouvi a sua palavra e eu fui transformado por aquela palavra. E aquele que foi, na opinião dele, o pior culto da sua vida, pode ter sido o melhor culto da sua vida. Eu e você, a gente não consegue dimensionar aquilo que Deus está fazendo, irmãos.
George Miller foi um missionário inglês. Ele fundou um orfanato. E um dia perguntaram para ele, como você, sozinho, fez tanto pela obra de Deus? Ele disse, eu só fiz o que fiz porque morri para mim mesmo. Entreguei a Deus a minha vida, meu tempo, meu dinheiro, minha saúde e o meu corpo. Ele foi fazer a obra de Deus sem peso. Ele sabia que Deus ia cuidar. E Deus cuidou. A fé que agrada a Deus é uma fé de entrega. Que tipo de fé nós decidimos ter? A fé que só acredita naquilo que ela vê, como a de Tomé? Ou a fé que acredita que Deus vai fazer algo que você não pode fazer? Toda boa obra vai ter uma recompensa. E qual vai ser essa recompensa? Muita gente faz esperando receber alguma coisa. Por exemplo, a pessoa dá esmolas, esperando receber 100 vezes mais da parte de Deus. Nos dias de Jesus, havia aqueles que gritavam nas praças. Vejam como eu sou bom. Olha como eu ajudo as pessoas. Mas Jesus disse que a sua mão direita não saiba o que a sua mão esquerda fez. Faça com o coração, pois a Bíblia diz que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Você crê nisso? Fala para o seu irmão assim, Deus está vendo tudo que você faz. Que recompensa nós podemos receber de Deus? Imagine o seguinte, assim como Abraão, Deus fala para você assim, ó, você para agora é amigo de Deus. Hein, Kaique? Kaique, agora você é amigo de Deus. O seu teclado vai melhorar muito. A grande recompensa de ter uma fé viva é que nós vamos ser amigos de Jesus. E como diz o louvor, não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Sexta e última. Toda boa obra enfrenta obstáculos. Tem sido difícil para nós seguir a Jesus? Hein? Você tem sido cristão lá na sua escola? As pessoas não gostam, sabia disso? Eles não gostam que vocês sejam homens e mulheres de Deus. As pessoas se incomodam quando a gente age de maneira a honrar o nome de Deus. E nós precisamos entender o seguinte, ninguém atira pedra em cachorro morto. Ninguém vai ficar caçando fruto na árvore que está seca. Se nós estamos sendo ativos, se nós estamos produzindo para o reino, as pessoas vão se incomodar. E nós vamos sofrer, sim, perseguições. Nós vamos, sim, ser mal compreendidos pelas pessoas. Vai ter lugar que nós vamos chegar, que as pessoas vão perguntar, você é crente? Você vai falar, sou. Então não. Então não quero. Sabia disso? Foi assim com os homens de Deus e vai ser assim nos nossos dias. Alguém disse uma vez para Platão, estão falando mal de mim. O que eu faço? E ele deu a seguinte resposta. Viva de maneira que as pessoas percebam que o que elas estão falando é uma incoerência. Numa das primeiras vezes que eu fui pregar na igreja, quem já pregou na igreja? Levanta a mão. Você ficou nervoso? Também estava nervoso. E eu estava ali nervoso pregando, irmãos. E aí, de repente, um dos líderes da igreja levantou a mão. Ele queria vir no meio da minha pregação falar. E eu estava tão nervoso que eu deixei. Enquanto ele estava vindo, eu já me arrependi. Mas aí já era tarde demais, concorda? Eu falei, não, irmão, pode vir. E aí ele subiu lá e falou assim, olha, eu queria pedir perdão para você. Porque desde que você chegou nessa igreja, eu te persigo. E eu descobri que você é um homem de Deus. Você nunca falou nada para mim. Mas eu percebi que você é um homem de Deus. Sabe, queridos?
A gente vai sofrer ataques, sim. E às vezes até injustiça. Mas Deus vai honrar a gente. Você não precisa falar o que você faz. As pessoas vão dizer o que você faz. Quando eu e você nós dizemos, eu fiz, Deus me usou, a gente perde o nosso galardão. As pessoas precisam ver em nós a imagem de Jesus. Não é pelo que a gente fala, é pelo que a gente faz. E às vezes a gente fala do que a gente realmente fez. Às vezes a gente não está falando mentira, mas pela nossa postura, as pessoas acham que a gente é exibido. Está falando para se exibir. Entendem? A gente precisa fazer tudo o que a gente faz e não falar nada. Deixe que o mundo fale de você. Deixe que as pessoas reconheçam o que você faz. Você não precisa dizer. Todos que estão envolvidos em algum trabalho, ministério da nossa igreja, eu acredito que estão fazendo por amor. E na grande maioria das vezes, irmãos, são heróis anônimos. Eles vão lá dar aula na escolinha, dá um trabalho danado. Os filhos de vocês são terríveis, viu? Eles dão um trabalho danado. E eles vão lá com todo amor cuidar dos seus filhos. Tem gente, irmãos, que faz mais de 50% da manutenção da nossa igreja. Membro da nossa igreja. Sabe o que ele recebe aqui? Muito obrigado. As pessoas servem, elas não estão servindo para aparecer. Elas fazem porque elas amam. Elas fazem porque elas perceberam que há uma necessidade, que ela tem talento para aquilo e ela quer servir a Deus. A recompensa vem do Senhor. Tudo que a gente faz para o Senhor, a gente vai receber o pagamento. É tranquilo. Ainda que ninguém veja, Deus está vendo. Ainda que ninguém reconheça, Deus vai reconhecer. Ainda que ninguém te elogie, Deus está te elogiando. Quais são as obras da fé que você tem exercido? O que você tem feito porque você serve a Deus? Onde você estiver. Quando nós cremos, nós tornamos membros do corpo de Cristo. A gente passa a conviver com os irmãos em relacionamentos de amor e serviço. Estar aqui e não produzir nada é uma fé morta. Eu só venho no culto. Eu só vou no G100. Deus espera muito mais de mim e de você. A célula é um dos lugares mais propícios para a gente viver dessa forma. De servir. Quem é líder de G100 aqui? Levanta a mão. Fica de pé os líderes de G100. Pode olhar para esse pessoal bonito. Viu? Vocês gostariam que as pessoas ajudassem mais? Respondam. Tá vendo, irmãos? Dá para você fazer. Olha, todos eles querem ajuda. Você pode aplaudir os nossos líderes aí? Obrigado, irmãos. Pode sentar. Queridos, é isso. Porque eu não sei o que fazer aqui na igreja. Eu chego aqui, o senhor Roberto já arrumou tudo das cadeiras, esse exibido aí, meu. Tô pegando uma raiva desse cara. Eu chego aqui toda semana, o Ismael, aquele exibido, tá lá na cantina. Eu queria ajudar, não consigo, pois o Ismael é exibido. Eu até queria fazer alguma coisa, mas não tem como. A Amanda já tomou conta do louvor aqui, ninguém entra nem sai. Se você chegar aqui e falar assim, Roberto, posso ajudar? Claro! Fala para a Amanda assim, Amanda, eu sei tocar. Eu posso ajudar no louvor? Pô, vai ser uma bênção, irmão. Percebe? Não é que não precisa, precisa. É que você não se posicionou. Se nós somos salvos pela fé, então as nossas obras vão testemunhar essa salvação. Uma vez que nós somos alcançados por uma tão grande e poderosa salvação, Jesus nos trouxe para junto dele
E a partir de agora, nós precisamos dar fruto. Você tem lá na sua casa um espaço com terra, você planta uma árvore. Você fica esperando que ela dê fruto, sim ou não? Aí passa 1 ano, 2 anos, 5 anos, ela não dá nada. O que você faz com ela? Agora ela vai dar fruto lá na fogueira. Não é? Hein? Ela não produziu nada, agora ela vai produzir fogo, que eu vou meter fogo nela. Não é? Vocês estão aqui. Quem já é convertido há mais de 10 anos? Levanta a mão aí. Mais de 10 anos. Levanta a mão bem alto, para todo mundo ver que você conhece Jesus há mais de 10 anos. O que você tem produzido para o reino de Deus? Quem é convertido há mais de 5 anos? Menos de 10, mais de 5. Levanta a mão aí. O que você tem feito pelo reino de Deus? Quem é convertido há menos de 1 ano? Levanta a mão aí. Bem alto. Esses caras com menos de 1 ano produzem muito, irmãos. Viu? Eles estão no primeiro amor, eles estão voando. Reino de Deus não é por tempo de casa, queridos. Aqui não tem quinquênio, não, triênio. Viu? Aqui é quanto mais você se dispõe, mais Deus te usa. Haverão muitos últimos que serão primeiros, não é o que a Bíblia diz? E muitos primeiros que serão últimos. Você quer ficar onde? Na fila de entrar para o céu, você quer ficar onde? Eu quero só ficar na fila, irmãos. Se eu estiver na fila, pode ser o último, tá bom. Mas percebe? Não é o tempo que você está aqui, não. Tem gente que está aqui há mais de 10 anos. Aí na hora que vai orar, não consegue orar 1 minuto. Tem gente aqui no nosso meio que está na igreja há um monte de tempo e não consegue orar 1 minuto. É pecado isso, pastor? É. Não é pecado porque você não sabe orar. É pecado porque você não se empenhou para melhorar isso. Tem gente que está 10 anos aqui na igreja e não leu a Bíblia nem uma vez inteira. Quer ver? Quantos aqui já leram a Bíblia inteira? Levanta a mão aí. Inteira. Tá vendo? Dá para fazer, irmãos? Dá. A gente faz? Não. Nós precisamos sair de uma fé morta para uma fé que tenha vida. São pequenas atitudes que vão nos levar a isso. Eu vou baixar hoje o plano de leitura e vou começar a ler. A partir de hoje eu não durmo sem dobrar o meu joelho e falar pelo menos 30 segundos com Deus. A gente precisa tomar decisões. Senão a gente fica dentro da igreja morto. Ok? Que tipo de fé você tem? Uma fé viva ou uma fé morta? Você quer uma fé que evidencie obras, que mostre que você cuida das pessoas? Você está disposto a cuidar de gente? Deixa eu te avisar uma coisa, cuidar de gente dá trabalho, viu? Vocês dão um trabalho danado, vocês sabiam disso? Fica de pé no seu lugar. Enquanto a banda vai chegando aqui, queria te desafiar a fechar os seus olhos. E você falar com Deus agora. Nós não vamos dizer nada, vai ser só os instrumentos e você vai falar com Deus. Senhor, aviva a minha fé. Aviva o meu coração. Aviva a minha vida. Eu não quero mais ser uma pessoa morta. Vai falando com Ele. Abra a sua boca.
Senhor, vem no meio de nós. Pai, fala com os nossos corações. Nós queremos viver uma vida de dependência do Senhor. Fala para Ele que você quer entregar a sua vida no altar dEle nessa manhã. Diz para Ele: Senhor, eu me rendo a Ti. Eu me entrego ao Senhor, Pai. Eu sei que o Senhor tem preparado para a minha vida coisas maravilhosas, sobrenaturais. Eu entendo, Jesus, que precisa partir de mim, Jesus. Sabe, lá na minha casa, lá na minha escola, lá no meu trabalho, as atitudes de amor precisam partir de mim. Quem precisa ser misericordioso sou eu. Quem precisa ser perdoador sou eu. Quem precisa ter compaixão das pessoas sou eu. Quem precisa manifestar empatia sou eu. Quem precisa abraçar Deus sou eu. Quem precisa orar pelas pessoas sou eu. Quem precisa avivar a sua fé sou eu. Quem precisa se entregar sou eu. Sou eu, Jesus, carente, limitado, cheio de defeitos, mas apaixonado pelo Senhor. Alguém que não consegue imaginar a sua vida sem Jesus. Esse sou eu. Uma pessoa que está em obras, Pai, e que precisa desesperadamente do Senhor, que precisa desesperadamente do Teu Espírito Santo. Alguém, Jesus, limitado ao extremo, que não sabe como fazer, não sabe como agir, mas que tem o coração que queima por Ti, que tem o coração apaixonado por Ti. Chama para andar sobre as águas, e Ele me chama para andar sobre a Sua palavra. Não tenho medo, a minha fé firmada está. Andando sobre o alto mar, o barco ficará para trás, pois Tua palavra sustenta os meus pés no mar. A voz que me chama a andar é a mesma que acalma o mar. Está andando sobre o alto mar, o barco ficará para trás, pois Tua palavra sustenta os meus pés no mar. A voz que me chama a andar é a mesma que acalma o mar. Sobre as águas, Tua palavra viva está, e o Senhor é vencedor. Quem pode se comparar? Tu és invencível, nada vai me impedir, e eu irei
invencível. Não tenho medo, a minha fé firmada está, andando sobre o alto mar. O barco ficará para trás, pois tua palavra sustenta os meus pés no mar. A voz que me chama a andar é a mesma que acalma o mar. Aleluias. Como é bom servir a Ti, Senhor. A alegria do nosso coração é pertencer ao Senhor. Guarda o nosso coração, Pai. Guarda a nossa mente. Leva cativo, Senhor, tudo aquilo que tem nos impedido de avançar, de crescer, de nos desenvolvermos, Senhor, dentro do Teu reino. Toma a nossa vida nas Tuas mãos, Senhor, e guia os nossos passos. Leva os meus irmãos em segurança para os seus lares, Pai. Dá a eles uma semana abençoada, cheia da Tua presença e cheia da Tua paz, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor aí? Dá um abração no